Eu estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, daremos início à apostila 2 de vocês, referente à segunda avaliação. Lembrando que o material de estudos amazônicos não está no livro de vocês, por se tratar de história regional. Trabalharemos as páginas 16 e 17 da apostila, que trata sobre a Revolução do Porto e a adesão tardia do Grão-Pará à independência. Como já vimos em aulas anteriores, foram muitos os fatores que levaram o Pará a aderir à independência de forma tardia. E um desses fatores é o que nós vamos trabalhar agora, que foi a Revolução do Porto. A Revolução do Porto teve início em Portugal 2 anos antes de ocorrer a independência do Brasil. Essa revolução foi apoiada pelos portugueses do Grão-Pará. E isso ocorreu porque os revolucionários do Porto desejavam a volta do Brasil à condição de colônia. A imagem ao lado mostra o desembarque de Carolina Leopoldina no Rio de Janeiro em 1817. Leopoldina era a princesa real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Mas o que tem a ver a chegada da família real no Brasil com a Revolução do Porto? Os portugueses achavam que as mudanças provocadas com a vinda da família real para o Brasil, como o fim do monopólio e os tratados firmados em favor da Inglaterra, haviam arruinado seus negócios e a economia lusitana. Os portugueses do Grão-Pará, assim como os de outras capitanias, acreditavam que a Revolução do Porto resolveria esse e outros problemas, principalmente porque eles defendiam o restabelecimento do pacto colonial. No entanto, não era só isso que eles desejavam. Eles queriam também que o seu monarca se submetesse a uma constituição. E isso significava o fim do poder absoluto do rei de Portugal. Mas quais eram os objetivos da Revolução do Porto? O que eles almejavam com essa revolução? Bom, eles queriam uma ordem constitucionalista, o fim do regime absolutista, que a economia fosse ligada às regras de mercado, queriam igualdade jurídica entre portugueses da metrópole e os portugueses da colônia, que, como vimos nas aulas anteriores, essas igualdades não existiam, eles eram tratados de maneiras diferentes. E, por fim, eles queriam a liberdade de expressão. Inicialmente, até mesmo os brasileiros se uniram a esse movimento, mas eles não tinham os mesmos motivos que os portugueses. Os brasileiros, a exemplo dos fazendeiros, comerciantes e funcionários da coroa, acreditavam que a formação de um governo constitucional
terminaria com os privilégios dados aos portugueses. E que essa seria a oportunidade dos brasileiros participarem das decisões que eram tomadas. No Pará, os adeptos da Revolução do Porto tomaram o poder em 1821. E quando a independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, este grupo que estava no poder conseguiu evitar a adesão do Pará à independência, que, como vimos em aulas anteriores, o Pará ele só vem aderir à independência quase um ano depois que ela se consolida. Na próxima videoaula, nós veremos como se consolidaram os novos governos no Grão-Pará após a Revolução do Porto. Sobre a videoaula de hoje, eu deixo para vocês uma pesquisa. Vocês irão pesquisar sobre a vinda da família real para o Brasil, evidenciando seus interesses, as consequências da vinda deles para cá e como se deu a permanência deles no Brasil. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail. Até a próxima. Fiquem com Deus.